tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos aí já iniciando o nosso segundo programa desse bimestre, ok? Olha só, já está no quarto bimestre, já no segundo programa. Teremos apenas 5 nesse bimestre. Quantas coisas aprendemos ao longo de todos esses meses, não é mesmo? Já está dando aí uma nostalgia, tá? Conforme conversamos no último programa, nesse bimestre, nós continuaremos abordando temas ligados às questões relacionadas aos direitos humanos, ok? Então falaremos sobre o tema direitos humanos nesse bimestre inteiro. Esse tema é muito importante que a gente conheça e que debata. Como andam aí as conversas a respeito desses direitos humanos na escola? Vocês estão debatendo? Está conversando com o seu colega, com o seu professor? Isso é muito importante, hein? No último programa tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o SEMEAR, né? E os projetos que são realizados, incluindo o curso de língua portuguesa para migrantes e refugiados como acolhimento. Estão lembrados? A gente trouxe lá a entrevista com os migrantes e tal, muito bacana. Caso você tenha perdido esse programa, pode ficar tranquilo, é só dar uma olhadinha em nosso canal no YouTube. Você vai encontrar esses programas e muito mais. Os programas estão todos lá no YouTube. Então você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Então, enquanto estávamos conhecendo os estudantes desse curso, tivemos aí a oportunidade de conhecer diversas nacionalidades. Olha só, tinha pessoas de vários lugares do mundo, né? Diversas culturas, diversas histórias. Hoje nós vamos trazer uma dessas histórias maravilhosas que nós conhecemos lá, para vocês conhecerem também. Estou falando aqui do Emeka Pascoal Onyango, olha, africano. Ele está lá no SEMEAR, também fazendo esse curso, e ele veio da Nigéria, que é um país africano, e ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Você está querendo ouvir? Eu também gostei muito de ouvir. Presta atenção. Pessoal, nós estamos aqui numa sala do SEMEAR, onde acontece o curso de português como acolhimento para refugiados. Olha que interessante. E hoje eu estou aqui conhecendo o nosso amigo Emeka Pascal, que veio refugiado da Nigéria. Vamos conhecer ele um pouquinho? Good night, Mário. Boa noite. Tá vendo? Tá falando português já, hein? De que cidade você vem? What's your home city? My home city is Aba. Aba, né, professora? Aba, na Nigéria, o nome da cidade dele é Aba. Há quanto tempo você está aqui no Brasil? How long are you here in Brazil? This is my 10th month. Há 10 meses no Brasil. Gente, o Pascal está aqui há 10 meses, né? Você pode nos falar um pouco sobre a sua cidade, sobre a cultura, sobre a comida, se tem comida típica lá, que seja só de lá da sua cidade? Você pode trazer um pouquinho dessas informações para nós? Could you say something about your culture in your city? Some food, music, something that there is only in your city? In my city, Aba? Yes. Okay. My city is a very nice place. We have cuisines. Normally, the difference between the cuisine in Brazil and Nigeria are different. We more or less eat fufu, gari, rice, the way you right, and also is rice now. Rice. We eat rice. We eat swallow food, gari or fufu. Fufu? Yes. Fufu is the name of the food. Yes. Fufu. Pound, like you can pound yam.
yam, pounded cassava, Fufu, hein? and pounded rice. É um pão de arroz? Rice, pound it, then you put it in soup and E swallow. aí ele faz um bolinho de arroz e come, chama fufu. Em Olha lugares específicos, em situações especiais, eles usam os talheres, mas originalmente comem com a mão Que mesmo. legal. Música, dança. Como acontece lá em Abá? What about the music, song, specific kinds of music that is there in ABBA? Okay. We are the music loving people. We love music. Yeah. We have our local music, Yeah. the local one, and use local instruments. We have bands. People play what we call high life, even salsa, depending on salsa. It's, like some Brazilian samba is played in our place. Eles gostam de música, eles gostam das pessoas e tem uns instrumentos locais, mas que é muito parecido com a salsa. No Brasil é o samba, lá é mais parecido com a salsa. Você pode nos falar se existe algum costume na sua cultura que você perceba que seja semelhante aqui no Brasil? Yeah, culture is like human beings. When you associate with people, you imbibe their culture. Like in Nigeria, especially in Aba, in Igbo land, we have traditional dances. Like what you have here in Carnival. We do a carnival. It's similar to our Parece com carnaval. Eles têm algumas danças que são muito similares ao carnaval, então é muito parecido entre a Nigéria e o Brasil. Legal, todo mundo dança. Yes, todo and the mundo- local dress. We put dress like animal feather. Tem Verdade. as feiras animadas, tem roupas locais. Yes, Like, it's similar Similar to carnival. Brazilian way of dancing and beating drums and beating samba. Samba. é muito parecido com o samba. Que bacana isso, né? As roupas típicas, né? Ele tem roupas típicas, são muito parecidas com o carnaval. Bacana. Tem alguma música ou algum autor ali de Abá, ou mesmo que seja famoso na África, que você gosta? Is there some music or author that are famous in Nigeria or in ABBA that you like? Yeah, Or singer? there are a lot. Many, we too. We like Nigerians generally. We like Brazilian song dances. Okay. But I can't remember exactly the names of the artists. But there are some music that when you go to my place, we play Brazilian Song. but some people mistake it to say it is Portuguese, but it is Brazilian because Brazilians don't speak English; they speak Portuguese. Yes. So some of us think that Portuguese is Brazil. But when you come to Brazil, you find out that Brazil is not Portugal. Ok. Ele tem muitos autores, mas assim, as músicas que ele gosta são do estilo do brasileiro, então ele se sente familiarizado aqui. Ele percebe que as músicas são em português, que ele percebeu quando chegou no Brasil, se fala português e não inglês. Então, para ele, as músicas, o estilo que ele já escutava na Nigéria. Entendi. E Emeka, Yeah. o que você pode, em poucas palavras, falar para a gente sobre o seu pensamento em direitos humanos? In a few words, could you say something about human rights? In Brazil or in my place? What do you think about human rights? Generally, human beings are supposed to be free. Okay. Freedom is what everybody is supposed to have. And that's the problem of the world generally. If you are free and free, the world will be okay. Livres. Ele entende que uma da base dos direitos humanos é a liberdade, é ser livre. Né? Todo mundo ser livre.
E as guerras atrapalham esse. Sem dúvida. Liberdade para pensar, para falar. Inclusive, to have freedom and to be free. Free. Freedom of speech, freedom of association, freedom of worship. You'll be free to do what you're supposed to do, especially if you are not doing anything to break the law. Ok. Liberdade para falar, liberdade para interagir, especialmente quando você não quer, às vezes. Você precisa ter essa liberdade, né? De interagir, de fazer parte do. Perfeito, perfeito. Pascal, ele é formado em Direito, ele é advogado lá na cidade de Aba e ele teve que vir para o Brasil como refugiado por algumas situações que aconteceram lá, né? Então, Pascal, muito obrigado pela entrevista que você deu para nós aqui, para o programa Saberes em Casa, e seja bem-vindo aqui ao Brasil. De nada. Interessante, né? Conseguir ter os seus direitos garantidos, ele precisou mudar de país. Olha aí. E por falar em país, o que você conhece sobre a Nigéria? Você conhece alguma coisa? Já ouviu falar? E sobre o continente africano, né? Você é daqueles que confunde a África como país e não como continente? Pois é. Nos próximos programas também teremos a oportunidade de ampliar nossos conhecimentos, não só sobre a Nigéria, mas sobre o continente africano. A África é um continente, ok? E a sua importância e influência global, porque tem muita, tá? Tá curioso? Pois é, assiste no próximo programa. Veja só, com mais de 1 bilhão de habitantes, o segundo maior continente do mundo ocupa uma área de aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, divididos, sabe em quantos países? 54 países, sendo que 48 continentais e 6 insulares. O que é insulares? É um conjunto de ilhas. Existem mais de 2.000 línguas e dialetos falados no continente africano, sendo que os 5 idiomas mais falados são esses que eu vou falar para você, presta atenção. O Swahili, que é falado por aproximadamente 150 milhões de pessoas em parte do continente africano. Países como a Somália, por exemplo, falam o Swahili, ok? Tem também o árabe. Você sabia que o árabe também é falado lá? Por mais de 100 milhões de habitantes. É a língua preponderante, né, em alguns países, tipo como o Senegal, a Etiópia, por exemplo, fala árabe. E o francês? Apesar de não ser uma língua nativa, quase 90 milhões de africanos falam francês fluentemente. Você sabia disso? Sabe por quê? Principalmente porque devido aí ao período da colonização. Olha, a Costa do Marfim, por exemplo, é um dos territórios que fala francês. Costa do Marfim, tá? E tem também o Iorubá, muito recorrente na Nigéria e no Benin, né? É falado diariamente, sabe por quantas pessoas? Mais de 30 milhões. Mais de 30 milhões de pessoas no continente africano falam em Iorubá. Olha que interessante. Agora eu vou te contar uma curiosidade. Você sabia que em alguns países africanos a língua portuguesa é uma das línguas oficiais? É isso mesmo, a nossa língua, a língua portuguesa, né? Assim como o francês, a língua portuguesa aparece como a língua oficial de 6 países africanos, né? Isso acontece, sabe por quê? Devido ao complexo e conturbado histórico da colonização destes territórios, tá? Mais de 60 milhões de africanos adotam oficialmente o português como idioma. Países como, por exemplo, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, eles estão aí nesse grupo, dos que falam a língua portuguesa, tá? O que você acha, olha a ideia, o que você acha de pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto? Eu achei super interessante. Quais são as línguas mais faladas do mundo? Eu já vou aqui te dando as coordenadas para sua pesquisa, tá?
Faça uma lista com essas informações e converse com seus colegas para tentar descobrir quais fatores levaram à ampliação desses idiomas e não de outros, por exemplo, né? Por que será? Vamos pesquisar. Quais são os idiomas menos falados no mundo? Você sabe? Pois é, outra motivação para sua pesquisa. Por que você acredita que isso aconteceu, né? Por que falam menos esse idioma em alguns lugares, né? É isso. Pois é. E aí, gostaram do nosso programa? Espero que vocês tenham gostado. No próximo programa, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a influência do continente africano no mundo. E olha que teve muita influência, principalmente aqui no Brasil, tá? Então não percam o próximo programa, ok? Aguardo vocês aqui. Grande abraço e até lá.